Bom dia, boa tarde, boa noite, galera nerd. Olha só, o que me levou a fazer esse vídeo foi assistindo esses dias uma entrevista no canal Inteligência Limitada lá do Vilela com o do Ei Nerd lá, o Peter Jordan lá. Aí eles estavam falando sobre a questão, era bem a questão de Deadpool e Wolverine, a conversa ali. Mas foi interessante que eles resgataram a questão assim, ó, do criador, né, do Deadpool, né, e aí esse Rob Liefeld, né, que foi o criador do... Uns diz que é co-criador, né, porque tem com outros, né, outras pessoas auxiliaram na criação, mas esse Rob Liefeld aí, o interessante foi resgatado ali, que depois eu fui ver, ele realmente assim é um cartunista, um ilustrador, um quadrinista de uma forma geral que ele exagera, né, ou melhor, ele desconsidera um pouco daquelas regras de anatomia humana, né, e a ponto que ficou famoso até a criação dele. Mas eu tenho aquela noção, né, super-herói a gente dá pra dar uma exagerada, né, mas daí que ele tem do Capitão América, né, que até durante a entrevista você fica brincando lá que é o Capitão América peito de pombo, né? Ou eu já vi o pessoal botar o Capitão América, né? Mas esse é o que criou o Deadpool. Só que eles estavam discutindo lá a questão assim, ó, porque a questão Marvel e DC, né? A gente na DC a gente tem o Deathstroke lá, que é o exterminador, né? Um mercenário e também tem essa questão, né? Lembrar muito o próprio Deadpool, quer dizer, o Deadpool lembra muito o Deathstroke lá, só que eles disseram que a inspiração do Rob Liefeld aí foi essa, né, mas eu tava atrás de algumas outras informações lá, daí ele foi comentando, né, que ele não tem tanta inspiração tanto vinculado a DC e sim vinculado à própria Marvel, né, porque ele queria criar um herói de máscara, então ele pegou essa pegada e até a questão de cor vermelha, da questão do Homem-Aranha. O fator de cura, né, do Deadpool ali é algo vinculado ao próprio Wolverine, então tem uma relação assim, né, do Wolverine com ele ali, então são inspirações que ele teve para criar o Deadpool. Então tem o Homem-Aranha, o Wolverine e tem esse Snake Eyes aqui que é do G.I. Joe lá, né, então... Eu tinha os action figures na época lá que eram os comandos em ação, né? Então G.I. Joe, mas que serviram de, digamos assim, de inspiração para a criação do Deadpool em 91, né? E muitas pessoas associam, né? Ainda que eu vi na reportagem ali, na entrevista deles, na verdade ali, era que tinha uma inspiração vinculada ao Deathstroke aí, né? Mas aí umas curiosidades aí, eu tô aqui esse aqui é um HQ da Marvel de 89, um HQ de final de ano, né? Essas são as atrações do seu super almanaque de fim de ano, de fim de década, porque de 89, né? Aí tem história do Homem-Aranha, do Quarteto Fantástico, bem legal a história do Quarteto Fantástico, bem interessante. Quem sabe um dia eles adaptam na questão do cinema, né? Aqui aparece também a questão do Venom, né? Preso como alienígena. Tem a questão do X-Men, tem história bem bacana do Wolverine aqui, que lembra muito aquele Wolverine pequenininho, quem viu o filme, né, vai associar direto, ou aquela questão também com aquele traje lá na luta com o Hulk ali, ó. Bem legal esse almanac de 89, né, mas voltando a essa questão assim, ó, se a gente for analisar em DC e Marvel, a questão ali, ó, Deathstroke, Deadpool já começou pelo início ali dos próprios nomes, né? E eu tava atrás assim, o Deadpool na verdade é uma gíria americana, porque o pool pra eles aqui pegou a piscina, né? Mas o pool pra eles é como vale um bolão que a gente faz, né? Então lá no contexto histórico lá, né? Quem tava perto não ia durar muito, né? Era Deadpool, mas o pool deles, o contexto deles é tipo um bolão que a gente usa, né? Quanto o Deathstroke lá, né, um golpe fatal lá, né, o exterminador ali, mas e a questão do nome, né, o Wade Wilson Deadpool e Slade Wilson do
Deathstroke, né? Então tem toda essa questão. Mas não é a primeira vez assim, nem vai ser a última, mas a gente vai analisar de uma forma geral. Tanto DC como Marvel e vice-versa, um se inspira no outro para a criação de personagens. Se for ver, todos têm alguém com super velocidade. No caso da DC tem o Flash, né? Aí o Mercúrio, na questão da Marvel. Então tem essa situação. Outra que eu gosto muito por causa do cosplay que eu já fiz, que foi do Aquaman, que a gente assiste o canal, a gente acabou até fazendo uma publicação, eu trajado de Aquaman, e falando sobre a origem dos peixes lá, e o outro falando sobre o último filme do Aquaman lá, que tem essa pegada ecológica, assim, dentro do Biologia Nerd. Eu sempre fui muito de utilizar em provas também questões de HQ, de filmes, para fechar um contexto às vezes fictício, mas que está inspirado numa situação real e que vai levar os alunos a pensar melhor sobre aquela situação ali de uma forma geral e tentar achar soluções. Mas a gente tem aqui até, porque assim, em 1939 a Marvel criou o Namor, né? E o Namor a gente pouco conhecem e acabaram conhecendo. Foi quando assistiram Wakanda Forever, aí é que apareceu o Namor aí, que lembra muito poderes, questões lá e a origem, né, dele na questão, né, do Namor com o Aquaman. Só que o Namor é de 39 e o Aquaman é de 1941, né? Então existe essa relação de super-heróis com superpoderes, né, de um lado e outro, assim, servindo de inspiração. E vinculado a isso aqui foi no evento de final de semana agora, mas a gente vai fazer uma publicação especial dos Nerdistas, mas aqui para ficar dentro do contexto do que a gente está falando aqui, do Wade Wilson, essa cena até clássica do Deadpool 1 de 2016, temos Deadpool 2 de 2018 e Deadpool e Wolverine de 2024, lembrando que entre Deadpool e Wolverine o filme é do Deadpool, né? Mas aqui bem interessante. A gente vai fazer um especial de nerdice com várias situações desse evento de final de semana aí, o Animax, que a gente foi, aonde foi adquirido esse Deadpool aqui. Então é só para esclarecer assim, né? E ficou na dúvida, né? Se realmente ele se inspirou no Deathstroke da DC ou se usou outros personagens da Marvel como Homem-Aranha, Wolverine, né? E a questão do G.I. Joe ali, o Snake Eyes, como inspirações. Lembram muito, se for olhar assim, questões desse G.I. Joe ali, lembram muito o uniforme do Deadpool, juntando com as cores do Homem-Aranha, né, fazendo um mix ali do preto, depois com o vermelho, e a questão do fator de cura do Wolverine. Dá pra dizer que tem uma inspiração aí, né? Mas aquela questão de ser um mercenário, né, etc e tal, lembra muito Deathstroke lá, que já foi inimigo do Robin, inimigo dos Titãs de uma forma geral ali, mas do Arqueiro Verde também aparece muito a situação dele. Então só pra gente lembrar assim e ficar discutindo, pensando, né, o que são essas inspirações. Mas é legal que a gente vai criando personagens aí e eles vão criando, né, registrando uma certa marca aí, porque é aquela questão, né, a gente viu a primeira vez que o Deadpool aparece, acho que no cinema ali, foi no X-Men Origins lá, né? Então a gente tem toda aquela cena, né, dele no elevador lá primeiramente, e depois no final, né, com aquela questão com a boca calada, porque ele é um tagarela, né, sempre foi um mercenário, né, um farrão nessa verdade. Ali calaram ele e depois lá no próprio Deadpool 2, né, com aquela questão de voltar no passado e alterar certas situações, que ele brinca com ele lá na DC, lá com a questão do Lanterna Verde lá, né, mas aí ele liquida, né, tanto a questão desse Deadpool, né, desse filme do X-Men ali, faz alterações na questão de salvar a mulher dele, mas também a questão, né, dele brincar com a própria DC e mais adiante até brincar com a questão do carinha lá que tá no berço lá, que você sabe muito bem, né? Mas o que acontece? Então, são brincadeiras aí. Gostei do filme Deadpool e Wolverine. Vamos ter outras aventuras da Marvel aí que prometem aí, envolvendo questões do Capitão América. Mais adiante a gente tem muita coisa aí, na expectativa de outubro para ver
acredito, o último filme solo do Venom, mas a gente vai conversando mais aí nos próximos vídeos sobre essas questões aí que envolvam esses super-heróis, ou anti-heróis, ou de uma forma geral, cosplay, cinema, quadrinho, a gente vai conversando aí, claro, falando sempre de biologia, né? Sempre é bom e interessante os professores usarem esse pano de fundo que chama atenção, né? Dá engajamento dos estudantes, porque eles entendem muito disso, né? E a gente consegue sempre explorar uma coisa científica, sempre tem um fator ali que busca, né, na ciência, na realidade ali, como eu já falei, sobre simbiose, usando as questões dos super-heróis, tá? Certo? Um grande abraço e até um próximo vídeo.